Paz e bem, sejam todos bem-vindos a este vídeo. Vamos prosseguindo com o nosso breve curso, a Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras, o culto da nova aliança. Pois, de fato, a celebração eucarística se constitui o centro da vida da Igreja, do culto da Igreja. É esse mistério que queremos aprofundar a partir da Escritura e da tradição cristã. Para melhor compreendermos o mistério daquilo que celebramos, é importante compreendermos o que de fato é o culto, o que é rito e o que é sacrifício. E, de fato, em todas as culturas, o ser humano busca e crê nas divindades. Por isso que o culto é algo profundamente humano. O ser humano faz a experiência de Deus, faz a experiência de um poder maior. Em todas as culturas e povos, o ser humano traz esse desejo do eterno, do transcendente, do absoluto, sente a sua pequenez, sente que depende deste algo maior e, portanto, busca de alguma forma reverenciar, né, esta força maior que chamamos Deus. E mesmo nos povos antigos, talvez acreditando em muitos deuses, buscam reverenciar os deuses ou a Deus. Não há nenhum povo que não tenha religião e que, portanto, não tenha ritos e culto à divindade. A palavra religião, dizem os estudiosos, significa religar. O ser humano que, portanto, faz a experiência de uma força maior e procura se reconectar com ela. E busca fazer isso através do culto, que é uma maneira de reverenciar a divindade, de se conectar a ela por meio desta reverência, através, sobretudo, de orações, louvor, adoração, petição e ritos, que são o quê? Os ritos são gestos repetitivos e simbólicos que também são compreensíveis dentro de um grupo e que formalizam uma atitude para se realizar em grupo. Como, por exemplo, e aqui é importante a gente perceber que o rito não é somente algo religioso, existem ritos sociais, por exemplo, a maneira de se cumprimentar com aperto de mão é um rito social, né? Quando a gente vai fazer uma festa de aniversário, então o bolo, a vela, o cantar parabéns, é uma forma de rito social. Então, o rito são esses gestos simbólicos que são compreensíveis dentro de uma comunidade e que, portanto, eles nos ajudam a realizar gestos, a realizar ações em comunidade. Então, os ritos religiosos, eles nos ajudam no culto a Deus de modo social e comunitário. Uma coisa é eu rezar sozinho e pessoalmente. Outra coisa é a gente fazer um momento de celebração em comunidade. Então é preciso uma organização. O rito é essa organização do culto público em comunidade. Então é algo profundamente importante para a vida humana. O ser humano não vive em sociedade sem ritos, né? Sem gestos formais, gestos compreensíveis dentro da comunidade que se repetem e, nesse sentido, facilitam a nossa vida. Imagina se toda vez que a gente fosse se cumprimentar, tivéssemos que inventar a maneira de nos cumprimentar. Já existe um rito social que facilita, né, isso para nós. Da mesma forma, os ritos religiosos, eles nos ajudam a, em comunidade, prestar culto a Deus. Porque o ser humano também tem na sua essência esse aspecto social. O ser humano não vive sozinho, né? Se o ser humano fosse deixado sozinho, quando nasceu, ele iria morrer. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos realizar coisas em comum. Também na dimensão do culto a Deus, o ser humano sentiu a necessidade de prestar essa reverência a Deus de modo comunitário, né? E é interessante que, se olhamos para as sociedades antigas, a própria cultura estava permeada de aspectos religiosos. A cultura e a religião se entrelaçavam. E os ritos eram esses gestos simbólicos e formais para se cultuar a Deus e prestar reverência a Deus de modo comunitário. E o que é o sacrifício?
O sacrifício é uma forma de rito para agradar a divindade, para pedir perdão, firmar um acordo através da doação de algo, oferecer algo a Deus. Isso é o sacrifício. Geralmente, em muitas culturas antigas, o sacrifício a Deus era realizado através do sacrifício de animais. Então, se matava, por exemplo, animais para se oferecer a Deus. Mas não só animais, às vezes se oferecia uma parte do plantio, né? Daquilo que foi plantado, uma parte era oferecida a Deus. Então, a essência do sacrifício é oferecer algo a Deus. E isso é algo profundamente humano, né? Diante daquele que amamos, nós queremos oferecer algo, né? Um presente, oferecer algo a quem amamos. E a própria palavra sacrifício, ela tem na sua raiz o sacro facere, um fazer sagrado. E esse fazer sagrado é justamente doar algo àquele que amamos. Isso é um fazer sagrado, que no fundo é a dimensão do amor. É interessante que em quase todas as religiões o essencial do culto é o sacrifício. O culto, ele acontece de modo que o ser humano busca oferecer algo às divindades. Por isso que nas religiões antigas, muitas delas eram realizadas através de sacrifícios de animais, e tem culturas que inclusive chegavam a oferecer sacrifícios humanos às divindades, algo que para nós hoje é incompreensível, né, mas que acontecia nas sociedades antigas. Então, o sacrifício é um ato de reconhecer que Deus é soberano e que toda a vida lhe pertence. Então, como toda a vida pertence a Deus, quando se faz um sacrifício de um animal, aquele animal sacrificado, ele representa a própria humanidade e o reconhecimento que a vida depende de Deus e pertence a Deus. Ligada à condição humana de pecado, né, o ser humano faz experiência do seu pecado, de que não corresponde à bondade do Criador, então busca restabelecer a aliança com o Criador e faz isso através de sacrifícios. Ou seja, aquele animal que é sacrificado é um símbolo de que, no fundo, o ser humano merecia morrer, né? Então, no lugar do ser humano é sacrificado um animal, como símbolo que, no fundo, era nós que merecíamos a morte. Mas aquele animal é sacrificado em sinal disso e oferecido a Deus é sinal de que a nossa vida é depende de Deus, né? É reintegrada a Deus. Então, o animal representa o dom de uma vida inteira doada a Deus. Então, no sacrifício daquele animal, né, sacrificado, que morre e é oferecido a Deus, é sinal de que eu merecia morrer. Mas como aquele animal morre no meu lugar, como expressão disso, eu então, ao fazer esse rito, buscando o perdão de Deus, devo buscar oferecer a minha vida a Deus, buscando viver uma vida de acordo com Deus. Esse é o sentido do sacrifício. Então, por aquele rito, deve-se alcançar uma nova consciência para com Deus, né? Eu merecia morrer, aquele animal morre em meu lugar, então agora eu preciso viver de acordo com a vontade de Deus, oferecendo a minha vida a Deus, através de uma vida vivida na vontade de Deus. É preciso, portanto, entender que não se pode cair no ritualismo, né? No Antigo Testamento, muitas vezes aparece os profetas da parte de Deus condenando um povo que oferece sacrifícios a Deus, mas não muda de vida. Então diz, por exemplo, o Salmo 50: Não te repreendo pelos teus sacrifícios, pois teus holocaustos, holocausto é uma forma de sacrifício, estão sempre diante de mim. Não preciso de novilhos, porque minha é a terra e tudo o que ela contém. Oferece antes a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. De fato, Deus não precisa de sacrifícios. Somos nós que precisamos oferecer a Deus algo, né? Então, aí que está o sentido do sacrifício, né? Como um ato de amor, como uma expressão de amor. E mesmo no sacrifício que era oferecido, né, de animais, um símbolo que no fundo era a nossa vida que merecia morrer,
por conta do pecado, mas naquele animal que morre em nosso lugar, é sempre a expressão de que Deus nos dá uma nova chance, de que nós, portanto, devemos, mais do que oferecer animais, oferecer a nossa vida a Deus. Então, a celebração do culto, do perdão do pecado, através do sacrifício, né, devia transformar a consciência humana naquele gesto simbólico de oferecer sacrifícios, né? No fundo, ali, ser uma expressão da nossa vida entregue a Deus. Esse era o sentido, muitas vezes, do culto nas diversas religiões que ofereciam sacrifícios a Deus, como inclusive a religião do Antigo Testamento, né? Se a gente olha o Antigo Testamento, sempre havia a dimensão do sacrifício, como nós vamos ver mais à frente. Então, na essência do culto está a dimensão do sacrifício, como expressão da oferta da vida, que era simbolizada pela oferta de algo ou de animais, e em algumas culturas, como eu disse, até da vida humana. Essa oferta era a essência do culto. O reconhecimento de Deus a quem amamos e buscamos e que merece algo da nossa parte, porque é próprio de quem ama querer oferecer algo àquele que ama. E também é interessante, né, que diante de quem a gente ama, a gente sempre percebe que está em falta, né, que podia fazer algo a mais. Então, esse oferecer algo, um presente ou uma oferta de algo a quem amamos, é uma expressão disso. Eu não fiz tudo o que devia fazer, mas o presente que eu te dou é uma expressão de querer oferecer algo, é uma expressão de que também te amo, né? Então, diante de Deus, esse reconhecimento que falhamos, que por vezes merecíamos até a morte, mas naquele animal sacrificado a expressão de que, no fundo, nós devemos doar a nossa vida a Deus. Essa era a essência do culto, né? Que muitas vezes era celebrado nas comunidades antigas. E como vamos ver, o culto e o sacrifício estão presentes no Antigo Testamento. Caim e Abel oferecem sacrifícios a Deus. Gênesis 4. Noé oferece sacrifício num altar. Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de todas as aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. O holocausto é uma forma de sacrifício, como nós vamos ver mais adiante. Os patriarcas todos ofereciam sacrifícios a Deus. Então, essa dimensão do sacrifício está muito presente na Sagrada Escritura, né? Então, a gente vê no Antigo Testamento a presença dos sacrifícios oferecidos a Deus. Um sacrifício que acontece, que é muito marcante, né, é o sacrifício de Abraão, Gênesis 22. Né? É Deus que pede que Abraão sacrifique Isaque. Pode parecer para nós absurdo isso, né? Como que Deus pediu sacrifício a Abraão do seu próprio filho Isaque? Era costume o sacrifício humano na cultura de Abraão, né? Mas nós vemos que no momento em que Abraão ia sacrificar Isaque, Deus providencia o cordeiro e impede Abraão de sacrificar Isaque. Ali nós vemos a fé de Abraão até o fim, né? Esse querer oferecer algo a Deus, até mesmo o seu filho, né? Mas Deus que muda aquilo e agora providencia o cordeiro. Deus não quer mais sacrifícios humanos. Deus não quer sacrifício humano. Ele providencia o cordeiro, que já é uma imagem de Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Deus que se sacrifica por nós. Essa é a essência, né, do sacrifício de Jesus, como mais à frente nós iremos meditar. O sacrifício de Jesus que vai abolir todos os sacrifícios de animais que aconteciam no Antigo Testamento e que eram somente um sinal desse sacrifício mais perfeito de Jesus e que é a essência do culto da nova aliança. Mas isso a gente vai buscando compreender passo a passo. O importante, por enquanto, é percebermos que o Antigo Testamento está perpassado por sacrifícios, como a essência do culto do Antigo Testamento. Temos também o sacrifício de Melquisedeque, que é muito significativo, Gênesis 14, porque Melquisedeque é uma figura misteriosa que aparece misteriosamente e ele faz uma oferta de pão e vinho e depois some, né? E depois some. E ali vai ser também um sinal da Eucaristia, né? Pão e vinho, como mais à frente a gente vai também aprofundar. Até então, o culto era algo totalmente familiar, né? Não havia templos.
O pai de família providenciava, às vezes, um cordeiro, algo, sacrificava e realizava esse culto familiarmente, ou também, né, nas tribos. Então era algo familiar, não havia ainda os templos. Mas a parte fundamental do culto judaico se estabelecerá com ritos ligados a sacrifícios, como, por exemplo, a festa da Páscoa, né? Então, já desde muito tempo era realizado a festa da Páscoa. O livro de Levítico irá estabelecer as diversas festas e formas de se realizar os sacrifícios. Irá, portanto, organizar o culto de Israel, que é marcado por sacrifícios. Então, haviam sacrifícios feitos familiarmente, como culto a Deus, mas depois do evento do Êxodo, sobretudo, quando nós lemos, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, com a experiência da libertação da escravidão, vai se organizar uma forma de culto que tem como uma das festas principais a festa da Páscoa. E é no livro de Levítico que nós vamos encontrar a organização do culto de Israel, as diversas festas, o modo como deveria se realizar os sacrifícios e o culto, que está marcado justamente pelos sacrifícios de animais. Nós vamos ver alguns exemplos mais à frente. Mas por enquanto é importante a gente compreender basicamente que o culto judaico era fixado em ritos e marcado por sacrifícios e se constituía da seguinte forma, né? Vai passando a se constituir da seguinte forma: a figura do sacerdote. Quem é o sacerdote? É aquele que realiza o sacrifício, né? Então, que pega um animal, sacrifica o animal. Então, o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício, né? E que realiza o sacrifício. A vítima era aquilo que era sacrificado, por exemplo, cordeiros, né? Ou outros animais também eram sacrificados. É muito interessante que a palavra hóstia é o latim que significa vítima. Depois a gente vai aprofundar isso, né? Então a hóstia é a vítima. Mais à frente vamos, né, aprofundar, como disse, o significado de hóstia para nós, né, como vítima. Por quê? Né? Passo a passo vamos compreender isso. A presença do altar. O que é o altar? É o lugar onde é sacrificado a vítima. O lugar onde o sacerdote sacrifica a vítima. E tudo isso era realizado com ritos específicos, com orações, com gestos próprios, né, para esse sacrifício acontecer. E por fim, a comunhão. Né? Se comia muitas vezes a carne do animal sacrificado, como por exemplo na Páscoa. Né? Então, aqui está a base do sacrifício. A gente pode ver que algo é similar e muito semelhante para nós, a linguagem, pelo menos aquilo que nós temos com relação à celebração eucarística. Temos o sacerdote, temos a hóstia, temos o altar, temos rito, temos comunhão. Então, percebe? Que aquilo que acontecia no Antigo Testamento era uma preparação para o culto da nova aliança que nós celebramos. E aí nós vamos compreender essa mudança, né, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Na organização do culto de Israel, a festa principal será a Páscoa, da qual iremos falar no próximo vídeo. Por isso, faço o convite para nos acompanhar, ir nos acompanhando passo a passo, compartilhar também este vídeo, pois assim a gente vai compreendendo melhor como era o culto do Antigo Testamento, que tinha como uma das festas principais a Páscoa, mas não somente a Páscoa, a gente vai olhar algumas, né, nos vídeos a seguir, mas a Páscoa era a festa principal. Vamos compreender como era a Páscoa judaica, como ela era celebrada, né? Basicamente tendo esses aspectos que nós apontamos como fundamental, porque isso perpassava todo o culto judaico, o sacerdote, a vítima, o altar, o rito, a comunhão. Vamos ver como isso acontecia, sobretudo na Páscoa, para entender a Páscoa do Novo Testamento e o mistério da Eucaristia que Jesus instituiu. Paz e bem.